Bom, agora vamos lá. Vamos estar dando início, vamos procurar silenciando os pensamentos, acalmando a mente, pedindo que a energia crística se manifeste agora, para que todo o conteúdo, todas as trocas passadas hoje façam diferença na vida de todos que estão participando e que vão assistir depois pelo vídeo. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu se manifesta e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o deixou visível, e que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, eu terei o meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos. E vamos estar dando início na leitura de hoje. Só reforçando aqui, no PDF é da página 141 a 145 e no livro é da página 217 a 225. Hoje é a importância da purificação da consciência. Também ele dá o exercício para a gente purificar nossa consciência. Conforme for, eu acredito que hoje as trocas vão ser... Ele é bem autoexplicativo, né? Então acredito que vai ter aí poucas coisas para a gente tá discutindo, assim, né? De entendimento, né? Para a gente poder compreender bem. E aí a gente vai fazer a própria meditação que ele sugere. Até para um treino aí para vocês fazerem, que é para fazer no dia a dia de vocês também. Aí a gente faz essa meditação que é bem bacana, que é um dos fatores para a nossa ascensão da consciência, né, que é do que ele fala, que são 3 pontos, né, seguir vivendo com as leis da existência, limpar a consciência e a nossa conexão espiritual, né, que vem através da meditação e da oração. Então vamos lá, vamos começar a leitura. O que você precisa saber e o que vim expressamente explicar é como escapar do impulso egoísta possível protetor que foi dado a você pelo ego, para assegurar sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Essa é a razão pelo qual vim originalmente à Terra e por que venho neste momento, para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. Ajudar sua alma a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência Pai e Mãe, que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade e criatividade e os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física e eletromagnética que reproduzirá formas de vida idênticas que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego,
pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Portanto, digo, se você não gosta do seu mundo, tem o poder dentro de si para mudar as suas condições de existência exatamente onde você está, se tiver a fé e a vontade constante para fazê-lo. Repito de outra maneira para ganhar sua atenção. Se você continuar no nível atual de pensamento e funcionamento humano, somente experimentará seu nível atual de existência humana. Você será obrigado a trabalhar duramente por uma vida mesquinha, marcada por inúmeros problemas tais como pobreza, saúde precária e vícios, e mobilizado pelo medo desmoralizante exposto a ataques mal intencionados de todo tipo. Suas condições atuais o sobrecarregarão até que você compreenda como mudá-las. Essa é a sua oportunidade de ouro para assumir as rédeas de sua vida como nunca o fez antes, tomando o controle de seus pensamentos e emoções, que são seus impulsos elétricos e magnéticos, que são o molde de suas experiências futuras. Pois você é como um ceramista, que possui argila e diariamente molda vasilhas e utensílios para seu uso. A consciência é a argila, a substância com a qual você cria a sua vida, e cada condição relacionada a ela. Você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Através de seus pensamentos, você pode mudar seu futuro pessoal, se levar em conta as minhas palavras, compreender suas verdadeiras origens, acreditar nelas e utilizar esse conhecimento em sua rotina diária. Você pode afetar seu ambiente, seu lar, sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como também as plantas, os animais e o clima. O que você mantiver firmemente em sua mente é o que exteriorizará. Portanto, é crucial para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu desenvolvimento pessoal humano que compreenda plenamente tudo o que estou tentando ensinar a você. Não pense que essas cartas que apresento são demasiado difíceis de compreender, passando em seguida para uma maneira mais fácil de encontrar a felicidade. Creia-me, não há verdade nem caminho mais fácil para encontrar o equilíbrio e a felicidade que você procura, porque minhas palavras descrevem a verdade universal da existência e da vida, com a qual você está atualmente construindo ou destruindo sua vida. Ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que nunca poderá criar novas condições para você mesmo até descobrir por que e como criou condições negativas e destrutivas no passado. Tudo que você vive nesse momento foi criado e colocado em movimento com pensamentos, palavras e ações do passado, de modo que não se ressinta com suas circunstâncias atuais, uma vez que você mesmo as criou. Seja sensato, leia essas cartas e dedique toda a sua força e vontade para descobrir os meios que você usou no passado, em sua ignorância, para estragar a sua vida. Em seguida, tome as medidas necessárias para purificar a sua consciência. Talvez você se pergunte, por que devo purificar minha consciência? Eu digo, você nunca semearia um campo de milho sem primeiro arar a terra e usar um maquinário para aplainá-la e espalhar o fertilizante. Se por ignorância você semear entre as ervas daninhas, em solo cheio de torrões, ou deixar de colocar o fertilizante, sua colheita será escassa e desigual. É a mesma coisa quando você mistura em seu terreno pensamentos egoístas e vive exclusivamente do seu conhecimento, força e vontade humanos. Você fica limitado em tudo o que faz, e inconscientemente você cria circunstâncias que limitarão a colheita de seus esforços. No momento em que você perceber de onde realmente veio, busque o poder sobre o qual pode se apoiar para que possa realizar todas as coisas em sua vida, e tome medidas urgentes para limpar as ervas daninhas. E assim, purificando o solo de sua consciência, atrairá o poder, que impregnará e fará prosperar as suas experiências e atividades diárias. Poderíamos dizer que o poder é seu fertilizante, porém isto seria totalmente impreciso e falso. O fertilizante é um alimento químico inanimado para as plantas, enquanto que o poder que você pode extrair através da meditação diária é a vida que irá revigorar todo o seu ser, sua vida e mesmo as suas plantas, os tijolos de sua casa e suas instalações, muito além do que você acredita hoje. As pessoas que empregam toda a sua força de vontade para viver essa verdade veem os frutos inegáveis em suas vidas e, ao vê-los, sua fé e determinação aumentam. Assim, entram em um círculo de bênçãos e ficam surpresas ao constatar que outras pessoas possam resistir a essa verdade e que escolham ficar fora da harmonia terrena e espiritual na qual é possível viver. Se você estiver preparado para ouvir, ponderar e para meditar nas páginas seguintes,
começará a compreender o que esteve oculto desde o início da criação. Purificando a consciência. Olha lá, Di, qualquer coisa é mera coincidência, hein? Nada é por acaso do que a gente está lendo isso hoje. Enquanto você faz todo o trabalho necessário para a purificação mental e emocional, utilize minhas palavras das páginas anteriores que descrevem aquele que trouxe você e todo mundo para a existência visível e construa um estado de consciência e contato com a sua poderosa consciência divina. Desse contato virá a inspiração e a força para efetuar a purificação mais rapidamente. Enquanto acontece a purificação, você experimentará uma nova felicidade e realização em cada faceta de sua vida. Você também receberá instruções inspiradas para a sua vida diária, seja durante a meditação ou como um raio de luz em sua mente quando está em paz e pensando em algum assunto rotineiro. Se não descartar ou rejeitar essas instruções e segui-las, fiel e cuidadosamente, estará dando seus primeiros passos para converter-se finalmente em um grande semeador e colhedor de ideias criativas de muito êxito em seu ambiente. Tudo que estiver conectado com você florescerá e prosperará. Tudo responderá e o abençoará com nova vida. Se você se disciplinar em meditar diariamente com dedicação inalterável, finalmente começará a sentir uma resposta em fluxo daquele que lhe deu o ser, e as palavras que você utiliza ganharão um novo sentido. Elas serão preenchidas com a vida universal. Você ficará cheio de alegria e extremamente contente, porque então saberá que o poder é real, ativo em sua mente e em sua vida. Você começará a contar cada vez com mais confiança com o poder que começa a manifestar-se em seus assuntos. Você vai querer atrair outros para o seu estado de harmonia abençoada, pois os outros notarão e farão perguntas a você. Você estará experimentando um novo amor fraternal e vai querer compartilhar com os demais o que o faz feliz. Nunca será demasiado insistir nessa verdade, a necessidade de meditar, uma vez que muitas pessoas deixam a busca e a autodisciplina da escuta diária antes de ter purificado sua consciência totalmente e de ter chegado a esse estado de purificação interior tão necessário para estabelecer um perfeito contato com a consciência universal, a fonte de seu ser. Quando você faz contato, coisas que parecem milagres acontecem. Isso é o poder universal começando a tomar forma e se desenvolver em sua alma, corpo, mente, coração e circunstâncias de vida. Eu digo a verdade. Você pode confiar em minhas palavras sem reservas. Se você perseverar, chegará um momento em que realmente sentirá o contato e saberá que o fez. Então será alcançado um momento mais crucial em seu desenvolvimento espiritual humano. Durante algumas horas, muitas almas se sentem elevadas e alegres antes que as preocupações diárias se intrometam em suas mentes e elas racionalizem a experiência, explicando-a em termos humanos. Não faça isso, pois perderá o que foi dado a você. Você atrasará em grande medida seu progresso espiritual. Se você lê essas palavras e tem medo de acreditar nelas, ou acredita que são insensatas, ou sente que perderá o prestígio se acreditar nelas, estará produzindo uma forma criativa em sua consciência que negará qualquer resposta construtiva que você poderia ter tido originalmente ao ler esta carta. Então eu digo, aprecie seus momentos de fé, conserve os seus momentos especiais de contato com aquele que lhe deu o ser, acredite neles e guarde-os firmemente em sua consciência, e gradualmente você levará sua consciência espiritual às alturas até uma grande visão interior e uma grande alegria. Eu repito, não deixe essas cartas de lado. Não posso insistir o bastante na necessidade de pensar nelas, recordar o que dizem. Se não as recorda, volte a lê-las outra vez e outra vez, até que tenham ficado gravadas em sua consciência. Quanto mais você meditar nelas diariamente, mais elas ficarão claras em sua mente e terão um significado cada vez maior para você. No final, verá que elas se tornaram como alimento e bebida para você, construindo sua moral e aumentando sua determinação para ajudá-lo a transformar as suas condições atuais em um estado de harmonia, amplo crescimento, prosperidade e paz. Grande será a sua inspiração e alegria quando você se der conta de que a imensidão daquele que lhe deu o ser é um poder radiante, de êxtase sublime, que está além de sua capacidade de sonho e imaginação, é a realidade. Ele é a fonte do ser, a fonte de tudo que você vê em seu mundo vivo natural e em muitos níveis de existência que estão além daquele no qual você habita atualmente. Quando estiver recebendo abundantemente a consciência divina em sua mente, em você mesmo, em cada faceta de sua existência, então começará a ver a enorme diferença. Você voltará a rememorar os momentos de estresse e infelicidade e verá que, gradualmente, as limitações de sua vida terão dado lugar a grandes bênçãos. Isso se torna um processo contínuo em sua vida.
Mantenha seu coração firme. Verdadeiramente sou eu, o Cristo, quem está chegando a você e ao mundo através desse canal e dessas cartas. Quero deixar especialmente gravada em sua mente a maneira como tenho feito declarações nas páginas anteriores para elevar seus pensamentos a um nível mais alto de consciência, descrevendo os benefícios que você tem ao trabalhar para elevar sua consciência, desfazendo-se das tendências negativas mencionadas no início dessa carta. Quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer-se dos pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionados pelo ego, que atualmente controlam sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo e ajudá-lo, sim, para ajudá-lo a desenvolver em sua mente e coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor, o que o colocam em harmonia com a consciência divina. O meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das sombras da existência nas quais atualmente habita e levá-lo para o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego e torná-lo unificado com sua alma e o Pai-Mãe Vida, entrando na harmonia do amor incondicional para todos. Portanto, eu repetirei a lista de características negativas expostas nas primeiras páginas desta carta. Quero que as leia com cuidado e que observe suas próprias reações e sentimentos conforme as passa vagarosamente em revista. A crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação. Como começar a desfazer-se de qualquer dessas distorções que você sabe que são parte de sua consciência? Não se envergonhe demais ao olhá-las, uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência dessa característica do ego. Assim, não tenha medo nem fique excessivamente desencorajado ao enfrentá-las. Dê o primeiro passo com total honestidade e anote-as em uma folha de papel. O segundo passo é pegar o papel, deitar e colocá-lo sobre o peito. Feche os olhos e recorra em pensamento à realidade divina, a fonte de seu ser que, você já deve compreender agora, é seu procriador amoroso, seu verdadeiro pai e mãe espiritual, que irradia generosamente de maneira contínua e consistente amor incondicional de pai e mãe. Dê a você um tempo para aquietar sua mente até que sinta que está se movendo além de sua própria consciência. Peça ajuda com fé sincera e espere uma resposta imediata, uma vez que está operando em consciência para tirar, dissolver e superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego, em todos os dias no futuro. Com emoção, deixe claro ao seu pai espiritual ou realidade divina, e portanto para você mesmo, que já não quer mais essas atitudes negativas egocêntricas em sua consciência. Peça inspiração e poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las desse dia em diante. Ao fazer isto, você está criando uma nova forma de consciência, que agora começa a infiltrar-se e a substituir sua consciência atual. Sua intenção torna-se agora sua realidade. As antigas características negativas que estão escritas em seu papel e foram levadas a seu pai espiritual estão agora no limbo de rejeição de sua consciência. Essa rejeição consciente também é o meio pelo qual você atrai o poder divino à sua consciência, para ajudar você a fortalecer sua resolução e para recordá-lo de descartar qualquer impulso que possa trazer à tona novamente as características rejeitadas. Portanto, como provavelmente você percebe, a rendição e a meditação colocam em movimento um trabalho invisível na consciência, o qual será possivelmente inconsciente, até que mais tarde você se dê conta de que as características desapareceram. Eu sinceramente desejo que você realize várias vezes essa meditação, utilizando o papel com as suas características. Cada vez que o fizer, atrairá outra injeção de poder do Pai-Mãe Vida Consciência, para o seu propósito de superar e eliminar as forças e formas indesejadas de consciência. Quando essas se dissolverem, não mais atrairão para suas circunstâncias de vida as sombras negativas e infelizes que antes o atormentavam. Você estará percorrendo um caminho mais elevado que o conduzirá à liberdade. À medida que você progride, perceberá pequenas faltas de consciência em sua mente e coração que antes nunca pareceram ser erradas. Quando isso acontecer, deve passar pelo mesmo procedimento de anotá-las e levá-las com toda a fé ao seu pai espiritual. Agora, há ainda uma coisa que você deve fazer para completar sua reconstrução de sua consciência. Em lugar de crítica, sarcasmo, julgamento, rejeição, calúnia, inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas e difamação,
deve escrever em um papel, se possível em letras douradas, para dar um sentido de beleza e brilho aos atributos, às qualidades brilhantes da consciência divina que deseja possuir e expressar no futuro. Para estar em perfeita harmonia com sua realidade divina, seu Pai espiritual, cada atributo será alicerçado no amor incondicional e promoverá o bem mais elevado de todos, pois você já não buscará humilhar os outros para sentir-se maior e mais seguro de si mesmo. Sua consciência inteira estará voltada para a afirmação dos outros e para a construção de tudo que estiver ao seu alcance. Você buscará nutrir, alimentar, ensinar, proteger, manter e satisfazer as necessidades dos outros e buscará amorosamente estabelecer ordem no caos das ações insensatas. Tendo escrito suas aspirações douradas na folha de papel, de novo deite-se e recorra à sua realidade divina, pedindo que os impulsos preciosos, a natureza do divino, se estendam gradativamente pela sua mente e coração e que se tornem a sua própria consciência. Quando isso ocorrer, sua alma será como um pintinho, bicando e bicando até romper a casca do ovo para sair para o enorme e maravilhoso mundo e reunir-se com a mãe galinha, que espera pacientemente que seu filho a encontre. Isso é o que ocorre comigo e com todas as outras almas crísticas. Nós esperamos, observamos e ajudamos as pessoas que anseiam conhecer a causa do seu vazio de espírito, que dedicam seus corações para transcender as ocupações terrenas, aqueles cujas mentes estão sendo atraídas para propósitos mais elevados na vida e que sonham em entrar em perfeita sintonia com as suas próprias almas e com a fonte divina do ser. Ansiamos amorosamente por estes viajantes espirituais mais do que eles próprios possam suspeitar. Isso significa que esperamos amorosamente por você que está lendo esta carta. Quando você estiver novamente reunido com a fonte de seu ser, terá alcançado seus verdadeiros propósitos na Terra. Terá cumprido sua verdadeira missão na eternidade e então deixe sua vida real começar. Você terá entrado no reino dos céus. Não direi a você que qualidades escrever para estabelecer a sua nova consciência. Estas devem vir de suas mais altas e melhores percepções atuais. Estude novamente a natureza divina da consciência divina que percebi tão claramente no deserto e que relatei na carta 1. Deixe que essa natureza divina se torne a sua própria natureza. Quero que saiba que quando você empreender essa viagem com real sinceridade, estarei ao seu lado em cada ocasião. É meu mais querido desejo que você saiba que estou com você e que estou enviando apoio e força em sua busca para unificar-se com sua realidade divina. Hoje ficamos por aqui. Vamos respirar fundo. Eu não sei vocês, mas eu me arrepiei todo aqui de energia. Vamos lá, agora é com vocês. Divane e Marlene, hoje estamos em 3, então é quase um diálogo, né? Uma conversa bem intimista, digamos assim. Ontem a gente fez um trabalho bem profundo disso. E, assim, eu falo que nada é por acaso, né? Vocês sabem que hoje é dia do eclipse, né? Teve um eclipse. Não sei se vocês viram informações disso, não na mídia televisão, né? Na mídia canais de espiritualidade, de canais de pessoas que falam, né? Que falam sobre essas vibrações energéticas, tudo mais, canais de mesmo psicólogos, astrólogos, né? Vários terapeutas também. Essa energia desse eclipse, nós estamos vivendo aí a fase da transição planetária, né? Esse eclipse ela veio marcar o reinício, né? Ele veio marcar o início do ponto ômega, né? O que me veio na mente quando começaram a falar isso, até na Bíblia fala o dia vai virar noite num momento, né, do Apocalipse, ele fala, né? E a energia do eclipse faz isso, né? O dia vira noite, né? Não foi visto aqui no Brasil, mas ele foi visto bem forte nos Estados Unidos, principalmente no Canadá e também em alguns pontos do México. Mas as energias que o eclipse traz
é uma energia de purificação de karmas muito forte. É uma energia de purificação do velho eu. Se a gente se entregar de verdade para essas energias, que não é só no dia, ela vai revigorar pelos próximos dias ainda, já vinha reverberando, né? E ela já vai reverberar muito forte nos próximos dias agora. Então é um momento sensacional para quem quiser trabalhar a liberação dessas energias negativas e ao mesmo tempo, né, quando a noite chega, a noite nos remete, a noite no eclipse nos remete ao escuro, né, que são essas energias negativas. E a volta da luz, né, quando vai terminando o eclipse, ela remete exatamente às energias positivas, a luz entrando em você. Então é exatamente uma purificação de alma, é uma purificação do planeta que ele está passando, é uma purificação nossa de alma para quem se entregar forte para isso. Vai estar limpando todas as energias do ego e vai estar entrando cada vez mais essas energias de luz no teu interior. E muitos falam, e eu creio muito nisso, né? Essa purificação de karma, se a gente conseguir viver daqui para frente, né? Quem já vem vivendo com isso de não criar karma novo, né? Não criar energia negativa nova, está liberto de todos os karmas e definitivamente dessa energia negativa, né? Claro que não vai ser do dia para a noite, né? É um processo que vai passar, mas que já foi startado dentro de você se você se dedicar para isso, e cada vez mais essas energias de luz vão entrar no seu consciente, né? E eu falo que nada é por acaso, porque quando a gente começou o grupo de estudo, já vai dar 6 meses, né? 6 para 7 meses. Eu não planejei fazer essa leitura hoje, né? E nem a vivência ontem, né? Nem a vivência ontem. Aliás, a vivência a gente queria fazer em março, aí não deu, aí a gente ia fazer em março, aí no final de fevereiro, comecinho de março, mas aí a gente conheceu a chácara, passamos algumas datas para a Janete, a data que a gente queria fazer era Páscoa, então não dava para fazer por causa do feriado, e a data disponível era essa, ontem. Como para ver que nada é por acaso, né? Cristian, fico muito admirada. Falei que não ia falar, né? Mas o meu testemunho da minha vivência ontem é o que está escrito nessa carta hoje. Que bom. Que bom, porque hoje, depende de como for a nossa conversa, a gente vai fazer o exercício de novo para a gente treinar mais uma vez. Não sei se acho que a Marleninha nunca fez, então é uma forma de treinar. Se você levar em meditação, você precisa de 15 minutinhos para fazer, né? A gente vai fazer um pouquinho mais, depende do tempo que a gente tiver, a gente vai fazer mais extenso ou mais curto, né? Mas até para quem escutar, né, e quiser praticar esse exercício, né, para quem estiver vendo pelo YouTube, quem se conectar vai entrar, vai assistir, e eu vou deixar escrito lá que está aí, né, então vai ser do coração de cada um para entrar e acessar. Então é um exercício para você que você pode praticar diariamente, ele é muito simples de fazer, mas porque é você com o seu Criador, com o seu silêncio, em 15 minutos dá para fazer tranquilamente. Mas vamos lá, antes de entrar, quem anotou as coisinhas que quiser começar a perguntar, pode começar, para o entendimento vir bem forte, que quanto mais o nosso ego ele é sedento por entendimento, né? Mas a gente tem que entregar para o coração, mas quando o nosso ego ele racionaliza, ele entende, ele entrega muito mais facilmente, né? Então por isso que vem sempre Cristo dar uma boa explicação antes, que é para a gente poder entregar realmente para as energias purificadoras e para esse poder que vai ajudar a gente na purificação. Pode falar, Marleninha. Como você falou, eu achei simples mesmo tá vendo? A gente lê assim, lê as cartas, e essa aqui eu achei simples, eu achei uma leitura fácil, não foi uma coisa assim, que nem a que falava da física quântica, nada. Esse aqui eu achei mais simples. Agora, claro que nessa listagem aqui do que você tem que se desprender, você vai ver aqui, se a gente trouxer para os dias de hoje, palavras que a gente não poderia nem usar, né? Que seria o denegrir, né? Mas aqui, na verdade, é o que ele fala de todos esses impulsos. Eu não acredito que a gente seja assim, faça isso o tempo inteiro, entendeu? A gente tem coisas que a gente aqui que é inerente mesmo, que realmente a pessoa acaba tendo,
por exemplo, eu falo que num casal, ciúmes, estou falando de casal. Quando ele existe um pouquinho, ele é uma coisinha assim de segurança, de cuidado e tudo mais. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que, para mim, não é tão triste, tão terrível. E tem coisas aqui que realmente a gente, por exemplo, difamação. Eu acho que a gente não fica difamando pessoas, não fica difamando em situações. É uma coisa que eu realmente... Relações desonestas, dependendo dos valores que você traz da sua família, a desonestidade é uma coisa que não faz parte, né? Os roubos. A agressão é muito relativa, né? Porque eu sou uma pessoa super calma, super tranquila. Então, a agressão é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que aqui tem coisas, sim, que eu concordo, que eu acho que a gente pode... Como ele fala, fazer o exercício de pegar essas anotações, deitar e pedir para que se limpar a mente, purificar a mente. E as outras que aí você mesmo tem que escolher, né? O que você quer, que ele fala até para escrever em dourado. Eu achei isso bem legal. E quando ele fala da alma, né? Que quando você se purifica, que você acorda, sei lá, eu entendi isso. Que você acorda... E a sua alma tá limpa, tá leve, e aí você chega um momento que começa a entrar todo o dia a dia, toda a vida, e a alma, ela, de novo, volta pro patamar de adormecida, né, pelo menos foi mais ou menos isso que eu entendi, eu achei a leitura mais fácil essa. Sim, bom, primeiro assim, com relação quando ele fala aqui das características negativas, né, você tem que olhar, tem algumas palavras a mais que dá para colocar aqui, que ele fala na carta 1, quando ele fala das correntes e ataduras, né? Na verdade, as correntes e ataduras já são os sentimentos negativos provenientes do ego, né? Eu vou até, se a gente for fazer o exercício, eu vou colocar as palavras aqui, quando a gente for fazer algumas palavras a mais para a gente poder ter. Mas o importante... ele cita tudo, mas você tem que colocar aquilo que faz sentido para você. Se você, por exemplo, uma pessoa que é 100% verdadeira, honesta, que faz sempre com honestidade com relação ao outro, que a mentira não faz parte da vida dela, e quando eu falo mentira são todas, né? Mesmo as pequenas mentiras, sabe? Tá? Quando isso não faz parte do teu ser, não faz sentido para você, você não precisa purificar, isso já está limpo em você, né? Então você tem que... o exercício é feito com aqueles sentimentos que você tem, que fazem parte de você, né? E tem, assim, que outras palavras, por exemplo, pode fazer? Vou até buscar aqui para ir falando. Nossa, abri certinho na página numa coincidência, mas vamos lá. Impressionante, né? O livro é grande, tudo bem, né? Eu sabia mais ou menos onde estava, tá na carta 1, mas abrir na página é demais. Vamos lá. Ele fala aqui, ó, representa os pensamentos habituais de uma pessoa. Uma coisa que a gente precisa aprender a purificar também é tudo que a gente pensa e fala sobre os outros e sobre nós mesmos. Por exemplo, eu tenho pensamentos como eu não presto, eu sou um fracasso, eu não mereço isso, isso é muito para mim, porque tudo isso vai contra a existência, né? Uma das leis da existência fala: tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Não sei se vocês lembram dessa frase lá atrás, que faz parte das leis da existência. Então tudo aquilo que você fala ou pensa de você, você manifesta. Então você precisa limpar isso. Então, e mesmo que em pensamento tipo, meu vizinho não presta, meu vizinho é isso, e até vou botar até num assunto que é polêmico e que a gente tem muito esse pensamento. Aquele político não presta. A gente precisa aprender a não julgar, isso é julgamento quando a gente fala isso. A gente precisa aprender a não julgar a pessoa, mas a julgar a ação. Porque toda pessoa é um ser divino independente do que ela faça. Mas agora, eu não vou julgar a pessoa, mas eu posso, lógico, uma ação é boa ou ela é ruim.
Uma ação que prejudica o próximo é ruim. Então, mas isso quando a gente tem que aprender a julgar isso como algo a não praticar e não entrar em mérito do que o outro tá fazendo, porque o que é do outro é problema dele. Quem vai ter que purificar a consciência é ele. Então, então a gente tem que aprender a separar isso, né? Então, todos os pensamentos que a gente tem, suas respostas às demais pessoas e aos eventos. Por exemplo, quando a gente fica muito irritado com alguma coisa, a irritação é uma parte do ego. Algo te tocou ali que te irritou. Então a irritação a gente tem que tirar. Alguém falou alguma coisa que até você se defender. Quando alguém fala alguma coisa, aquele sentimento impulsivo de querer se defender, isso também faz parte do nosso ego. Quando a gente aprende a aceitar, entender que o outro está só cuspindo, né, jogando aquilo que faz parte da consciência dele, a gente aceita o que ele falou e cabe a nós levar aquilo para a nossa vida ou não. Porque se a gente leva aquilo que o outro falou para a nossa vida, gera algum tipo de mágoa. E mágoa é um sentimento ruim que a gente carrega. Então a gente tem que aprender a separar isso. Não é que a gente não tem que dar a nossa opinião, mas a gente tem que aprender a filtrar. A gente já falou isso há um tempinho atrás, filtrar e dar a nossa opinião sem ofender o outro. Vai simplesmente dar a nossa opinião se for necessária dar a nossa opinião naquele momento, né? Outra coisa importante, preconceito. As ansiedades, as preocupações que a gente carrega no dia a dia, as culpas que a gente leva, que a gente vai carregando, o fato de culpar e de culpar os outros, né? Culpar os outros não deixa de ser mágoa. As tristezas que a gente tem, que mais que ele fala aqui que dá para ir completando? Se a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria, a gente tem uma vida escassa, digamos assim, a escassez é um sentimento que também provém do ego. O que causa essa escassez? Pode ser a culpa, pode ser a mágoa, então são sentimentos que causam essa escassez, são sentimentos que a gente carrega no nosso subconsciente. Esses padrões inconscientes a gente tem que quebrar. Os medos que a gente carrega, medo, por exemplo, de morrer, medo de ficar velho, medo da crítica, medo de julgamento. Então tudo isso também faz parte desses sentimentos. Se a gente se sente incapaz, complexo de inferioridade, complexo de abandono. Você até tocou num ponto que é legal falar dos ciúmes, Marlene, você falou dos ciúmes. O ciúme, quando ele vem num sentimento sutil e amoroso, ele até é válido, mas quando ele vem para posse, ele já não é válido. Porque assim, todo ser humano veio nessa vida para experienciar. Eu gosto de dar o exemplo quando eu estava nos Estados Unidos. Eu estava lá e a Alê estava aqui. E eu tinha a minha vida lá e ela tem a vida dela aqui. Nós somos um casal. Nós nos respeitamos, nos amamos como casal. E assim, seria muito egoísmo da minha parte que proibir a Alê, por exemplo, de encontrar as amigas ou de fazer as coisas dela aqui, de viver a vida dela. Assim como seria egoísmo da parte dela ficar com ciúme porque lá eu estou saindo com os meus amigos e indo, por exemplo, num bar, algumas coisas assim. E mesmo no dia a dia nosso, quando está aqui, o ciúme que impede o outro de viver a vida dele. Então, por exemplo, eu não quero que meu marido jogue bola, eu não quero que ele fique no bar com os amigos. Faz parte da vida dele, isso faz parte dele ser feliz. Se ele faz isso, tá no bar, com os amigos, vai jogar bola, com respeito, com integridade, com relação a você, isso é um relacionamento saudável. Entendeu? E da mesma forma o outro, né? Isso é essencial para a nossa vivência aqui. Então, agora o ciúme excessivo, aquele ciúme de posse, aquele ciúme que gera, que você acaba fazendo um mal para você e fazendo um mal para ele. Então, isso cria um sentimento que não é bom. Então, quando ele coloca em ciúmes aqui, é isso. E é ciúmes não só de pessoas, é ciúmes de coisas também. Tem gente que é apegado às posses, né? E quando a gente entende que quando a gente for embora, que nada aqui é nosso, quando a gente for embora, tudo vai ficar aqui. Então, essa posse que a gente tem de ser nosso, eu falo, eu tive muito apego, alguns medos que eu carregava com relação a coisas materiais,
eu só fui sentir essa liberdade, que o sentimento que te atrai prosperidade, que atrai prosperidade, principalmente de dinheiro, é liberdade. Eu só fui sentir essa liberdade quando eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei longe de tudo. A liberdade que eu senti ali, tipo, eu percebi, meu, nada é meu, eu tô aqui, eu não conheço ninguém. Eu conhecia um casal de amigos, mas eles não eram também amigos, eram amigos que eu tinha uma certa proximidade, mas não era amigo de frequentar casa, amigo de ter uma convivência íntima. Eu fui num primeiro momento para ficar na casa deles, né? Então, assim, eu praticamente desapeguei de trabalho, do trabalho que eu tinha aqui, de uma rotina que eu tinha aqui, da casa que eu morava, dos meus cachorros, da minha esposa, do meu pai, de tudo. Foi um desapego, tipo, fui com uma mão na frente, praticamente uma mão na frente e outra atrás. Então eu fui desapegado de tudo. Se eu não trabalhasse ali, depois de 10 dias, de 2 semanas, se eu não estivesse trabalhando, eu não teria dinheiro para me manter, entendeu? Então eu fui desapegado de tudo. E quando você solta isso, a liberdade que você sente é impressionante. Você realmente se entrega ao fluxo do divino. E ali eu experienciei tudo aquilo que eu estava trabalhando na minha espiritualidade nos últimos 3 anos. Por isso que ali para mim foi uma regeneração completa. Claro que ninguém precisa passar por isso. Esse foi o meu processo. Entendeu? A gente não precisa passar por porque assim, foi necessário para mim que acontecesse tudo o que aconteceu na minha vida, em termos de perdas, para que eu pudesse dar valor ao que era essencial. E a partir do momento que eu me conectei comigo mesmo, com o Criador, tudo que era essencial voltou para mim. De uma maneira que foi, digamos que assim falando, o que eu ganhei por mês ali, eu não ganhei nunca na minha vida em um mês. Para ver o que aconteceu num trabalho que, se você for colocar aqui no Brasil, é um trabalho que a gente considera como um trabalho que não é bem remunerado, entendeu? Mas era impressionante, e assim, eu via pessoas lá passando por momentos de dificuldade, e eu não tive dificuldade em nenhum momento. Foi impressionante. Eu falava com a Lê, eu falava, Lê, é impressionante o que acontece quando a gente se entrega para o fluxo da vida. E eu tive que voltar para o Brasil para passar por alguns outros perrengues, para lembrar do passado, para poder me libertar de novo. Não foi igual, não tem nem comparação. Teve que dar gatilhos na minha memória para eu falar, para eu voltar nas emoções, para falar, peraí, isso não sou eu mesmo, eu sou totalmente diferente. E aí me voltar a co-criar tudo aquilo de novo. Então, quando fala de apegos, o ciúme remete muito ao apego, então não leva muito no ciúme de casal. Então, eu estou contando essa história para vocês, assim, essa coisa que ele fala de quando você acredita de verdade em entrega, de você escutar, você escuta. É impressionante como você escuta. As minhas maiores escutas foram em meditações profundas que eu fazia em alguns momentos ali. Porque embora meu dia fosse muito corrido, eu nunca deixei de meditar de manhã. E uma vez por semana eu dedicava 2 horas para mim, para eu fazer a minha conexão dentro. E nesses momentos foi onde eu tive a minha mais conexão externa. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes. Fui viajar sozinho para um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu não falo inglês, né? Eu me virava lá no espanhol, conhecia muito brasileiro. E depois de um tempo você vai entendendo alguma coisa. Mas eu fui para um lugar que era só inglês, só falava inglês, e eu fui sozinho para uma experiência. Eu falo que foi o meu retiro espiritual quando eu fui lá para o Monte Shasta sozinho a primeira vez. Na neve e tudo mais, tipo, foi espetacular. Para mim foi o meu maior encontro com Deus, foi ali, com a natureza, com tudo aquilo que pude proporcionar. E por que eu estou relatando essa experiência para vocês? Não é para falar de mim, mas é para falar de que quando você acredita, é impressionante os insights que você começa a receber na tua mente. O insight do meu propósito de vida, o insight das coisas que eu tinha que fazer, a insight que eu tinha que conduzir esse grupo das cartas, foi recebido lá, que no momento certo ia começar. O insight que eu deveria fazer, a vivência que a gente está fazendo agora, que foi feita ontem, esse insight eu já recebi lá, eu relatei para ler lá isso, e que no momento certo isso ia começar, ia vingar. Fora o insight de coisas que eu ia estar fazendo na minha vida
profissional, porque estava diretamente ligado com o meu propósito e com a minha missão de vida. Então, os insights para o seu propósito, para a sua missão, que você tem que fazer, para as coisas que você tem que fluir, mesmo que seja no seu trabalho atual, às vezes você já está trabalhando com a tua missão. Eu acredito que a Di, eu também conheço há um tempo, a Di tem uma missão muito forte que está dentro dela, de cuidar dos outros, né? E a hora que embutir isso dentro dela, que ela tiver purificada ela, isso vai vir para fora de uma maneira totalmente diferente, dentro do que ela faz. Então não é, quando a gente fala em propósito, não é algo fora da caixinha que você tem que fazer, às vezes vai mudar totalmente o trabalho e tudo mais, mas às vezes é mudar a sua atuação no seu ambiente de trabalho, e a maneira como você atua já é uma mudança muito grande. Então, mas você vai receber tudo isso, e você recebe insights quando você silencia, que você quer fazer as suas atividades. Quando você silencia e entrega, começa a vir ideias assim, que fala, nossa, você está quieto, de repente vem um pensamento do nada, e fala, opa, peraí, pega e anota, porque tipo, tá vindo insight. Não precisa naquela hora se dedicar em pensar nisso, mas pega aquilo e fala, pô, estão me passando alguma coisa. Anota, e aquilo uma hora vai fazer sentido para você, ou já fez sentido na hora, mas às vezes você está nos afazeres, não dá para você parar. Então, mas é onde ele fala aqui que é o erro de muitas pessoas. É quando vem as coisas e fala, é coisa da minha cabeça. E tem gente que fala, isso é coisa da minha cabeça. Imagina, isso é coisa da minha cabeça. Mas se você está naquele momento em silêncio, tipo, e apareceu alguma coisa que fez sentido para você, é insight. Então, é coisa que tinha que chegar para você naquele momento para alguma coisa. Então, você começa a aprender a fazer tudo isso. E são coisas tão especial. Eu lembro que eu estava trabalhando de carro, né? Eu falava, pô, eu podia pegar. Eu trabalhava com entrega de comida, né? Lá. Entrega de comida de carro. Só que você recebe em dólar, é totalmente diferente, né? Os ganhos que você tem com isso lá. Se você botar para já você vive muito bem lá, sobra dinheiro lá, e se você converter em real, então é uma fortuna, né? Então tinha horas que eu tava tipo, já tava dando horário de voltar para casa, eu falava, pô, Deus, podia mandar aquela corrida para mim para voltar para casa. Eu fechava o olho, né? Plim, tocava, falava, não tô acreditando. Um dia eu ia botar gasolina, o carro estava quase sem combustível, e eu também já precisava voltar para casa. Eu falava, bom, vou botar e voltar para casa. Eu falava, bom Deus, mas você podia me mandar aquela corrida que parava naquele posto para abastecer já do lado de casa, né? Tocava, a entrega era tipo 1 quilômetro do lugar que eu abasteço, que já é do lado de casa, sabe? Coisas assim que começam a manifestar, que você fala, meu, não estou acreditando que essas coisas estão acontecendo, né? Mas é impressionante como vem. E, tipo, na hora que acontecia, eu já agradecia, porque, tipo, eu sabia que era, nunca duvidei disso, né? Coincidências não existem, né? Muita coincidência, né? Como a coincidência da gente ler isso no dia do eclipse e fazer a vivência ontem na véspera do eclipse, né? Eu sei que é mandado isso, não é à toa que a gente está fazendo isso hoje, né? E quando fala desses insights, são isso. Mas é aquilo que ele fala lá no começo. É a gente acreditar como criança mesmo. É fazer. E é não desistir, porque assim, eu levei... A minha mente era muito barulhenta. Tipo, minha cabeça para silenciar era muito difícil. É até hoje. É um trabalho que eu tenho que fazer muito forte para silenciar. Porque meu pensamento fica. Mas quando você entra no processo, tem dias que você não vai conseguir, é normal, faz parte, você está mais agitado, tal, não tem problema. Mas no capítulo meditação, que está na carta 8, né, que ele ensina a meditar, que é onde ele passa a oração e tudo mais, quando você começa a praticar no teu dia a dia, você começa a entrar e você começa a ter alguns acessos, é onde você começa a entrar nesse silêncio profundo. E claro, não é todo dia isso, não é toda hora, não é quando você quer, mas quando você está numa frequência vibratória muito boa, a manifestação é muito rápida. E agora, no momento de transição planetária, que a gente está nesse processo de elevação para a quinta dimensão, porque uma das coisas, quando a gente entrar nessa frequência da nova Terra, que é a tendência da Terra para alguns anos, isso, né? A manifestação é instantânea, porque a gente não vai precisar mais de dinheiro, né, na nova Terra. Totalmente funciona, a gente não vai mais precisar
de nada para as nossas necessidades. É tudo fluido, é um outro sistema que vai funcionar. Não é que a gente não vai trabalhar, mas o nosso trabalho vai ser para o todo. Cada um vai fazer a sua função, a sua atividade, que vai ser levado para o todo, né? Você trabalha de coração, cada um na sua missão, naquilo que tem habilidade, naquilo que tem propósito, e você tem muito mais tempo para você, né? É como devia ser a humanidade, né? E é como isso faz parte da nossa evolução e da evolução do planeta. A manifestação é praticamente instantânea. Então, se tua frequência está alta, como eu imagino que estava naqueles dias que eu fiz essa manifestação, a manifestação é instantânea, é impressionante. Tipo, parece que é coisas pequenas que manifestam que você, tipo, você fala, meu, não, é coincidência demais, entendeu? Mas é impressionante. Se a gente leva para o racional. Bom, a gente tem 3 minutinhos, vamos encerrar e a gente já dá sequência, tá bom? A gente vai, viu, Di? Você que não participa, é igual naquele dia do workshop. Eu vou estar mandando lá no grupo das cartas, eu vou postar a nova sala, tá bom? Então é só sair da sala mas e entrar eu não tenho caneta dourada não, hein? Hã? Pra hoje eu acho que eu não tenho caneta dourada não. Não, quando eu faço um exercício, é letra minúscula e o que você quer com letra maiúscula. Ah, então beleza. Que é para te dar mais ênfase, mas a gente ainda tem a conversa ainda. Vamos lá, tô pausando aqui pra gente retornar. E na semana passada que eu gravei bonitinho, quando tava começando a salvar, eu bati na tomada do computador, o computador desligou. Por isso que não salvou a gravação na semana passada. Aí eu só consegui o áudio de backup. Pelo menos teve o áudio para quem tá acompanhando, né? Mas vamos lá. Gente, pode, Marleninha quer perguntar, Divane. Eu acho que tudo que você explicou para mim tá bem explicado. Marlene, também tranquilo? Pode falar, pode falar. Não, tá tranquilo. E ainda é legal a parte que ele faz umas... por exemplo, falar assim que a gente vai fazer uma plantação. Tem uma parte ali que eu acho que eu fiquei meio em dúvida, que ele fala que você vai fazer uma plantação com ervas daninhas, tem ervas daninhas. Ele coloca como se a gente estivesse fazendo... Para você ter uma alma purificada, você tem que fazer como você faz uma plantação. Você tem que arar a terra, você tem que preparar a terra. Eu só tenho uma parte daquela das ervas daninhas que eu acho que eu não sei se eu não entendi muito bem, mas de qualquer forma ele está fazendo a semelhança com uma plantação. Para você ter uma plantação de sucesso, você tem que fazer toda a parte de arar, adubar, limpar até. É a analogia que ele faz. A nossa consciência é a terra, né? Ele coloca como a nossa consciência como sendo a terra. Se você começar a plantar sentimentos bons, começar a viver sua vida agora, a partir de agora, com sentimentos bons, mesmo colocando, tentando mudar seu pensamento, você tem os seus padrões de consciência ainda te remetem ao passado. Por que a maioria hoje cria de forma inconsciente? Porque tem padrões de consciência lá do passado. Então a culpa está dentro de você, a mágoa está dentro de você. Pessoas que foram abandonadas na infância, por exemplo, carregam uma crença do abandono dentro delas, que causa tristeza, que traz culpa, que traz mágoa, que pode trazer raiva, que pode trazer ódio. Ela culpa os outros pelo abandono. Pessoas que foram muito comparadas, por exemplo, que o pai, a mãe lá na infância falava: isso não é pro seu bico, você não é capaz de fazer essas coisas, isso aí não é para você. Ela cresce com um sentimento de incapacidade, e a incapacidade faz com que ela tenha dificuldade de conseguir bons trabalhos, tenha dificuldade de conseguir promoção, faz com que ela não tenha... ela depende, se ela se compara muito com os outros ainda, colocando num patamar inferior, pode gerar complexo de inferioridade. Isso tudo manifesta na nossa vida como o quê? Como timidez, dificuldades no trabalho, que eu já falei, pode manifestar como escassez, dificuldade de dinheiro. Quando você tem crenças muito negativas de dinheiro, você viveu uma vida muito dura e você via muitas discussões sobre dinheiro,
ou frases padrões como dinheiro não nasce árvore, essa coisa toda. Você cresce com um padrão de dinheiro que você não consegue guardar dinheiro. Tudo dinheiro que você parece que vai guardar, você joga no ralo de uma maneira inexplicável. Seja essa maneira inexplicável por culpa sua ou por algo que acontece. Parece que sempre quando você está guardando dinheiro, acontece algo na sua vida que faz com que o seu dinheiro vá embora. Por que faz isso? Porque o teu inconsciente está criando tudo isso. Então, por mais que você tenha consciência da prosperidade, hoje tenha consciência que dinheiro é bom, você carrega padrões do passado. E o teu inconsciente acaba criando esses padrões ainda. Pessoas, por exemplo, que têm... um outro exemplo que é também fácil da gente perceber, quando uma pessoa, por exemplo, ela é abandonada pela mãe, pelo pai, que seja, ou quando os pais se separam, se a pessoa não consegue sair daquele sentimento, ela carrega isso para a vida dela. E ela manifesta como? Qualquer coisa que acontece com o marido ou com a esposa, ela manifesta como um ciúme excessivo. Às vezes, por medo de sofrer, ela sai de uma relação. Pessoas que tiveram pais abusivos tendem a atrair relacionamentos abusivos no futuro inconscientemente. Por quê? Porque ela tem aquilo inconscientemente programado no relacionamento dela e ela tem padrões de comportamento que acaba fazendo com que aquele relacionamento se torne abusivo. Olha que absurdo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não julgar as pessoas, porque a gente está atraindo aquela situação para a gente. Atraindo inconscientemente. Ninguém quer atrair apanhar num relacionamento ou ser maltratado num relacionamento. Mas o teu inconsciente atrai isso. Então, por isso que você tem que se perdoar. Você tem que perdoar o outro, e se perdoar por ter se colocado naquela situação para você poder se livrar da culpa. Então, quando fala... só para concluir, Marleninha. Então, quando fala que você tem que tirar as ervas daninhas, é se livrar desses padrões de inconsciência. E isso você faz... quanto mais você se dedica a esse exercício, você vai perceber novos padrões de inconsciência aparecer. E por quê? Você vai perceber? Porque agora você está consciente. E aí você tem que purificar isso da sua consciência para quê? Para que você consiga manifestar algo novo. Pode falar, Marlene. Na verdade, quando você fala que nós temos um monte de coisas inconscientes, a gente tem que levar em consideração que a mulher tem muito mais. Se você for pensar que nós viemos sempre como inferiores ao homem, o nosso padrão de consciência é absolutamente poluído de coisas machistas. Até a gente faz isso com filhos, a gente mesmo tem atitudes machistas, mas porque a gente foi criado com esses valores, com isso circulando em volta da gente o tempo inteiro. Então, para a gente, você vê muito mais fácil o homem ser muito mais, vamos dizer, eu dirijo, o homem sempre dirigiu bem, o homem sempre, o carro para ele é isso, mas na verdade ele sempre foi direcionado para isso. E não ao contrário, não foi direcionado para cuidar da sua casa, para cuidar da sua casa, né, que é de todo mundo. Então, esses padrões que vêm femininos, eles são muito mais arraigados, porque sempre foi assim, né? Sim. A gente traz isso na bagagem até hoje, lá de trás. Isso é o que chama de crenças limitantes da sociedade. É a matrix humana que a sociedade é formada. Então a gente tem que quebrar essas crenças limitantes. E como quebra essas crenças limitantes? Não sendo uma feminista. Você vai estar distorcendo mais ainda. Porque quando você se torna uma feminista, você está distorcendo o seu lado masculino. Todos nós somos masculino e feminino, lembra? Quando a gente falou lá na carta, acho que na 5 e na 4 abordou um pouco sobre esse assunto. A gente... quando a mulher tem essas crenças, isso é um padrão da sociedade que precisa ser quebrado. Mas você não consegue quebrar o padrão da sociedade, você consegue quebrar o seu padrão. Então, como você vai quebrar? Sabendo, colocando crenças de que você é igual ao homem. Você não é nem superior nem inferior. Você é igual ao homem. Então, é uma crença limitante que você tem que quebrar dentro de você. Então, a pessoa
eu não sei se você carrega isso, tá? Você está me colocando isso como uma coisa da mulher. Mas se você carrega isso dentro de você, é uma crença limitante que você carrega. E a lei da existência fala assim: além daquela que eu já falei, tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Se no teu subconsciente você tem esse padrão de mulher inferior, você vai manifestar uma mulher inferior. Você vai manifestar na tua vida uma luta diária para provar que você é igual ou que você é igual. As feministas ao extremo têm essa crença lá dentro dela muito forte. Ela acredita tanto que ela é inferior que tudo que falam pode, às vezes não está nem levado para o machismo, mas ela já se coloca numa posição de inferior, e o feminismo é a maneira dela colocar para fora isso e expor. Tá? Então, ao mesmo tempo, o homem tem isso desequilibrado. O machismo também é uma crença limitante. Não pensa que o machismo é uma crença poderosa, não. Se você se acha superior, isso é uma crença limitante. Ninguém é superior a ninguém. Isso vai te trazer problemas na vida. Isso vai te atrair conflitos. Isso vai atrair outras coisas. Porque você agredir uma mulher, por exemplo, falando um exemplo extremo, não é uma coisa saudável. Porque a agressão, na realidade, que a gente põe para fora, está dentro de nós. A gente precisa curar essa agressividade. Isso não faz parte de quem a gente é. Tá? Então, isso não quer dizer que é bonito, que é superior. Não, isso faz parte da cura. Enquanto não se curar, ele vai ter problemas na vida dele. Um cara que é machismo ao extremo nunca vai prosperar na vida. E quando eu falo prosperar, pode ser até que ele ganhe dinheiro, mas ele não vai ser feliz, ele não vai ter relacionamento saudável, talvez não tenha porque essa raiva vai provocar problemas de saúde. Então, vai ter outros problemas. Então, a crença limitante que eu queria te falar, que o feminismo, tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. A pessoa que tem esse complexo de inferioridade tão grande, o universo vai provar por A mais B que ela é inferior. Então a pessoa que tem essa crença da limitação feminina vai atrair situações no trabalho, situações no relacionamento em que ela vai se sentir inferior ao marido ou à pessoa no trabalho, e ela vai manifestar aquilo constantemente na vida dela, até que ela retorne para ela, entenda que ela é igual aos outros, e ela vai conseguir manifestar tudo isso. E se ela entra profundamente no ser dela, cura essa crença e começa a manifestar essa crença de igualdade, essa crença de amor, e coloca na consciência dela de verdade que não é, o homem é bom, o homem é igual, ela vai atrair um homem bom para ela, que vai respeitar ela, e se dentro do ambiente de trabalho dela ela pode ou transformar aquele ambiente de trabalho e ver que podia ser coisa da cabeça dela, ou se o ambiente é realmente machista, o universo vai conspirar para que ela saia daquele ambiente e ela encontre um novo ambiente de trabalho que ela pode manifestar quem ela é de verdade. Então, mas a cura está onde? Dentro de nós. Não é expondo esse machismo, esse feminismo para fora. O mundo sim tem que pregar a igualdade entre homens e mulheres, porque é uma doença do mundo, mas sem que isso leve a mais doenças. Tá? É a mesma coisa que entra no que a gente falou numas cartas atrás, quando a gente fala de ideologia, quando a gente fala quando ideologia de gêneros, o preconceito racial muito forte. A sociedade é preconceituosa, sim, mas você não vai curar a sociedade impondo para a sociedade algumas regras. Isso é uma opinião, vou dar uma opinião até que pode ser polêmica para alguns que escutarem e não escutarem com o coração. Para mim não deveria existir Dia Internacional da Mulher, não deveria existir Dia da Consciência Negra. Não que não deveria existir, porque talvez para a nossa sociedade doente, isso existe para tentar curá-la. Mas uma sociedade saudável, não devia existir nada disso. Uma sociedade saudável não precisa de nada disso. Não precisa lembrar que a mulher é igual ao homem. Não precisa lembrar que o negro é igual ao branco, que é igual ao índio, que é igual ao asiático, que é igual a qualquer outra raça que venha manifestar. Não precisa ter um dia LGBT para lembrar que o homossexual é igual ao heterossexual. Todo mundo é igual, todo mundo tem a essência divina dentro deles, com suas qualidades e defeitos. E que a gente precisa atuar na nossa cura. Então tudo isso é significado de uma sociedade doente, feito por homens doentes, e que estão sendo hoje
com essa regeneração do planeta, convidados a se curar. O planeta está vindo para a cura dele e todos os seres humanos estão sendo convidados a se curar. Alguns vão conseguir, segundo os números, 1/3 da humanidade vai conseguir, 2/3 não vão conseguir. E esse 1/3 é quem vai herdar a nova Terra. Vão ter a possibilidade de ou viver essa nova Terra na existência atual, ou morrer e reencarnar de novo na Terra, já numa Terra regenerada. Então, esse é o convite que o universo está fazendo hoje, que é o momento que a gente está passando. É essa transformação que a gente está vivendo. Então, se você carrega isso em você, Marleninha, você não precisa falar para mim, é teu isso. Aqui eu não sou se eu fosse teu terapeuta, você poderia falar, e aqui não é uma terapia em grupo, mas se você manifesta isso em você, você tem essa crença em você forte, é uma coisa que você precisa se libertar disso. Então, eu preciso me libertar dessa, é uma crença limitante, que te implica em ter uma liberdade na sua vida com relação a isso. Tá? Então, você precisa curar isso dentro de você. Se isso for, tá? Na verdade, eu não concordo, como você falou, com nada de extremos. Eu não concordo nem com machismo e nem com feminismo, porque eu acho que aí é extremo. E é aquilo que você falou, eu concordo com igualdade. Sim. As pessoas têm que ser iguais. Eu não concordo, eu não sei nem se pode falar, mas com cotas. Eu não concordo com cotas. Eu acho que se você vai colocar, como participei de um teatro outro dia, que eu faço curso de teatro. E aí eles foram falar exatamente sobre isso. Preconceito. O preconceito, a gente tem preconceito sem a gente perceber. Sim. Sem a gente perceber, a gente tem preconceito. Que nem a menina da peça falando, nossa, eu vi um rapaz vindo perto de mim, meio mal vestido assim, eu já fiquei com medo. Isso é o quê? É um preconceito. Sim. Porque a pessoa não está bem vestida, ela vem o quê? Para te assaltar. Então, na verdade, a pessoa pode não ter condições financeiras mesmo, estar com uma roupa mais simples. Isso não quer dizer que ela venha para te fazer mal, que ela seja uma pessoa do mal. Então, eu não concordo com nada de que, por exemplo, a faculdade, as pessoas estudam em escolas públicas porque não tem dinheiro. E faz a faculdade pública quem tem dinheiro. Também não concordo. Então, se tivesse cotas só de pessoas sem condições financeiras, se tivesse como você só entrar em faculdade pública, se você veio de escolas públicas, eu acho que seria muito mais justo para todo mundo. Porque você vê em escolas, em universidades, a maior parte das pessoas é pessoas que estudaram em escolas particulares, que têm dinheiro. Então eu não concordo com nada desse desequilíbrio. Eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, falando de homem, mulher, de rico, pobre, negro. Eu ainda brinco com esse negócio de negro, né? Eu falo assim, gente, eu morro de inveja, porque eu sou branquela, não consigo me bronzear de jeito nenhum. Aí eu fico brincando com as pessoas que são negras, que eu tenho raiva, porque fica passando 365 dias com bronzeado perfeito na minha frente, que é uma coisa que eu não consigo de jeito nenhum. Então, são coisas, mas eu acho que isso é uma coisa incutida também, esse tipo de preconceito racial. Sim. É uma coisa que quando é criança, brincam. As crianças brincam, não quer saber se é japonês, se é índio, se é negro, se é branco. Eles brincam, só isso. Só que conforme o tempo vai passando, a mente da criança vai se transformando também com todos os preconceitos que os pais colocam na cabeça dela. É o preconceito do gordinho, é o preconceito de homem usar brinco, é o preconceito de quem usa tatuagem é ladrão, bandido. Já caiu bem muito por terra, mas tem muita gente que ainda carrega esse preconceito incutido nele, né? Tanto que você vê por aí histórias que falam que contam, né? Mas qual que é assim, como eu procuro hoje procurar viver o meu dia a dia, né? Aceitar todo mundo como é, não é a cor do cabelo, não é a cor da pele, não é o que ela usa, não é o que ela fez no corpo dela que é dela que mostra se ela é íntegra, ética, honesta, tal, né? Então, o que vale é quem ela é em essência. Aliás, uma empresa que não contrata pessoas desse tipo já mostra o preconceito da própria empresa. Tá? Então, são empresas fadadas a falirem agora, nos próximos períodos aqui, porque vai ser tudo isso purificado do planeta, né? Então,
Então, o que eu procuro viver o dia a dia é sem julgar ninguém por aparência nenhuma, né? Então, como falou, por nada de que seja de aparência física, ou do que ela usa, ou do que ela coloca para enfeitar o corpo dela. E eu procuro até, sendo bem sincero, eu procuro me afastar de polêmicas desse assunto. Por que eu procuro me afastar? Porque eu, Christian, não tenho o poder de mudar a situação. Se pedem minha opinião, eu posso manifestar minha opinião. Mas aquela coisa de tipo, como você falou, eu vou usar o termo que você usou, porque eu não concordo com essa situação, mas eu não vou deixar isso influenciar meu dia a dia, entendeu? Não é quem eu sou. Então, e esse é um ponto importante de colocar, da gente ter, porque os dois são prejudicados. Porque muitas vezes quem acaba aceitando um trabalho desse, né, pode ser visto como uma oportunidade que ele não teria, mas a pessoa, no inconsciente da pessoa, ela pode estar carregando uma crença que ela só está lá porque você tem essa vaga, e ela se julga inferior às pessoas lá dentro. Olha como isso pode provocar uma coisa. Eu não estou falando que é dessa maneira ou não, do consciente, não é nem da consciência, da inconsciência de cada um, né? Mas é o que ela acaba manifestando, tá? Então, e como você falou, isso faz com que pode alimentar ainda mais o preconceito, se alimenta ainda mais o preconceito na sociedade, né? Então, ao invés de julgar, leva para um lado contrário. Você ia ver muita diferença no banco se você fosse mais para frente, porque eu saí em 2019. Mas assim, eu lembro que eu fui para Poá, trabalhar no banco em Poá, em 2009, eu acho, e tinha a Glorinha Calil, ela colocando como você deveria se vestir, né? Na sexta-feira, que era o Casual Day, você tinha que ir com gola polo, bonitinha, calça jeans bem arrumadinho, não sei o que, sabe? Tudo assim. Aí eu lembro que a gente veio de Poá pro CAT, né, pro Tatuapé, e aí o meu amigo foi com uma camiseta numa sexta-feira, porque a gente não chegou a ter a palestra da Glorinha Calil lá, a gente não sabia que não podia. E o chefe chegou a chamar ele e falou assim, não pode vir assim. Para você vir na sexta-feira, que é um dia mais assim, você tem que pôr uma camiseta mais assim também, um gola polo, bonitinha e tal. A gente falou, mas a gente não teve nem essa pessoa chegando lá pra gente, porque lá em Poá não era uma coisa de gravata, de terno, lá era mais light, né? Aí de uns tempos pra lá, as pessoas começaram a usar bermuda, vinham de tênis, qualquer dia, calça jeans rasgada, moletom. Às vezes, quando começou assim, a gente achava estranho. Eu falei, nossa, pessoa de bermuda, que estranho. Mas não é porque começou a se tornar uma coisa muito normal. O banco saiu daquele, sabe, coxinha, todo mauricinho. Saiu daquilo. Então, o banco, eu acho que deu uns passos bem grandes em relação a esse tipo de preconceito que ele tinha. É aquilo, como se a roupa fosse determinar o quão bom você é profissional. A gente tem que... Eu hoje, depende do que eu vou fazer, eu cuido da minha vestimenta, da aparência, porque infelizmente nós somos julgados por isso. Então a gente tem que cuidar para também não dar motivos, principalmente quando você tem que causar uma boa primeira impressão. Mas na minha opinião isso não quer dizer nada. Tipo, que roupa que você usa, o que você faz, eu já tinha essa cabeça na época, né? Então eu já tinha, por isso que eu nunca consegui ficar preso dentro de uma empresa há muito tempo. Aliás, foi o meu único emprego e tal, né? Para mim já era um absurdo quem gosta de beber ter que esconder que bebe dentro do trabalho. Por quê? Eu gosto de beber, bebo fora do trabalho e aqui eu sou eficiente. Qual que é o problema disso? Entendeu? O que eu faço fora do trabalho é um problema único e exclusivamente meu. Que tipo de curso, para onde vou, o lugar que eu frequento. Se eu não estou fazendo nada de ilícito, não tem problema nenhum. Não estou prejudicando ninguém, não tem problema nenhum. E estou sendo eficiente no trabalho, é isso que tem que ser. Para mim, hoje, a minha crença é exatamente isso. Depois que eu saí de lá, eu nunca me importei com nada. Tipo, eu sempre procurei ser quem eu era. Eu tinha muitas coisas de ego. Mas uma coisa que eu sempre tive consciência era, eu nunca me importei
com essas coisas. Por quê? Porque para mim que vale é como a pessoa se manifesta, né? Embora mesmo nos eventos que a gente falava muito, não, tem que vir bem vestido assim e tal. Por quê? Por causa da primeira impressão, e infelizmente a sociedade tinha aquele preconceito. Mas a pessoa não é melhor nem pior por causa da maneira que ela está vestida. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar forte, né? Não deixar... e a sociedade está mudando muito para isso, graças a Deus, né? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Mais algum... Não? Marleninha? Bom, então vamos lá, né? A gente faz a nossa energia hoje, a gente vai fazer então um exercício da purificação, né? Então vamos... eu vou estar aqui junto com vocês para a gente conduzir, né? Para estar ajudando vocês a pegarem. Então, de uma forma bem resumida, bem resumida, como ele fala aqui, dentro dessas características que ele coloca, tanto nas cartas e daquelas outras que eu citei, escreve no papel primeiro todas as características negativas que você acha que você precisa purificar. Então ele colocou lá, por exemplo, crítica, você é uma pessoa muito crítica ou autocrítica ao extremo. Então quando você é autocrítica ao extremo, isso é ruim. O sarcasmo, o julgamento, o denegrir. Coloca tudo que faz sentido para você, né? Tá com o papelzinho, Di? Tô vendo você mexendo no papel aí. Tava pegando. Então vou repetir. A crítica, o sarcasmo, o julgamento, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação, emoções como culpa, mágoa, raiva, ansiedade, preocupação, tristezas, o medo que você carrega, qualquer medo, da morte, medo de ficar velho, medo de ficar doente. Lembrar que assim, todo medo, tá? Por que o medo a gente precisa curar? O medo é falta de fé. Quando a gente está totalmente conectado com o nosso Criador e acredita que o que acontece na nossa vida tá certo, tá no fluxo que tem que acontecer, a gente vai ter medo da morte para quê se a gente sabe que não acaba aqui? A gente vai ter medo de ficar velho, por que se todo mundo vai ficar velho e eu quero viver mais? Eu tenho que me cuidar para ter uma velhice saudável. É inevitável ficar velho. O medo da crítica, quando eu tenho muito medo de me expor, complexos como inferioridade, incapacidade, como abandono, como escassez, que mais? Tem, então, se carrega muito essa coisa do feminismo, também pode pôr, porque isso causa muitas dores. Por que tristeza é importante? Porque a nossa essência é ser feliz e ser alegre. É normal a gente se sentir triste quando alguma situação acontece. O problema da tristeza é viver em tristeza. Eu estou triste porque perdi alguém há 5 anos atrás. Gente, se você está vivendo aquele momento há 5 anos, tua vida não vai para frente se você não se libertar desse sentimento. Então, e esse sentimento de tristeza causa depressão,
causa doenças mais sérias. Carregar mágoa causa até alguns tipos de câncer. Então, a gente tem tudo isso não faz parte de quem a gente é. É viver o momento presente, aceitando as coisas e experienciando aquilo do jeito que precisa ser. Tá? São todos pensamentos e emoções indesejáveis que a gente tem que se libertar. E ao mesmo tempo, se vocês quiserem já ir aproveitando, já vai colocando, colocar, vocês podem fazer isso de forma mais profunda depois, né? Mas agora coloca assim os que vierem na mente de vocês que são mais, já veio na mente, já coloca. E no outro papel coloca os sentimentos positivos. Aqui ele fala que não dá algumas. Ele fala para a gente ver aquilo que vem, como a gente gostaria de ser, aquilo que vem de dentro de você, que é divino. Então, por exemplo, uma pessoa que vive muito na mentira pode colocar, por exemplo, a honestidade. Uma pessoa que pode colocar a felicidade, pode colocar a alegria, pode colocar a pureza, pode colocar a lealdade, a bondade, a prosperidade, a abundância, a saúde, tudo aquilo que venha para nutrir, para alimentar, para proteger, para manifestar, para ajudar os outros a satisfazer as necessidades, tudo aquilo que brote do coração de vocês, que são sentimentos divinos, que vocês hoje ainda... A gente, por exemplo, todo mundo sabe que felicidade é uma coisa boa, mas você expressa a felicidade hoje no seu dia a dia, porque a felicidade a gente não busca, a felicidade a gente vive com ela. Você vive num sentimento de felicidade constante, tá? E quando acontece uma coisa ruim, claro que a gente não vai estar emanando felicidade, porque a gente é ser humano e vai sentir aquilo que aconteceu de ruim, mas é um momento. Depois você se sente uma pessoa feliz. A gratidão. E o mais profundo de todos, né, que é o alicerce, é o amor incondicional, que é o único que Cristo cita aqui na carta. Né, que é para alicerçar todos esses sentimentos que você está colocando. Então eu vou dar aí uns minutinhos para vocês preencherem. Vocês escutam essa música? Dá para vocês ouvirem? Dá para ouvir bem? Dá. Pronto?
Então isso vocês podem fazer mais profundamente sozinhos depois, tá? Então o primeiro passo, pega o papel negativo, olha para esses sentimentos que vocês marcaram. Procurem olhar para essas emoções sem vergonha, sem vergonha é ruim, sem sentir vergonha. Sem sentir vergonha, olha para ela. Olha para todas essas emoções, olha com honestidade, e se tiver que vir algum sentimento ruim dessas emoções, deixa vir o sentimento. E aí eu vou pedir para vocês colocarem, fecharem os olhos. Vou botar uma música só para a gente estar acompanhando no exercício. Então procurem estar aquietando os pensamentos agora. Nesse momento, simplesmente relaxe. Se algum pensamento qualquer vier na sua cabeça, procura deixar eles de lado. Sempre que vier qualquer pensamento, recita na sua mente as palavras: Pai, Mãe, Vida, consciência divina, e aquieta de novo. Relaxa o corpo. Procura ir relaxando totalmente o corpo. E permaneça no silêncio. E nesse silêncio, começa a sentir a presença de uma consciência mais forte em volta de você. É o seu anjo da guarda, seus guias, seus protetores, seus mentores. Que todos eles estão aí do seu lado para te ajudar, se você tiver com dedicação sincera para fazer todo esse processo.
Agora pega o papel com as características negativas e coloca ele no seu peito. Conversa com o Criador, com o seu anjo da guarda, com os seus mentores que estão aí. E pede para eles, com fé sincera, para ele dissolver e superar todos esses impulsos de rejeição próprios do ego em todos os dias no futuro. Pensa em tudo isso, procura pensar em tudo isso que você escreveu, mas entrega tudo isso sinceramente, com fé, acreditando numa resposta imediata, que tudo isso vai estar saindo de você. Se tiver que emocionar, se emociona. Se tiver que se perdoar ou perdoar alguém, esse é o momento de se perdoar e de perdoar a outra pessoa. O perdão não quer dizer que o que a pessoa fez foi certo, nada disso. O perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você. O verdadeiro perdão te liberta. É perdoar o outro porque o que ele fez, por mais errado que tenha sido, ele fez porque aquele era o padrão de consciência que fez com que ele fizesse aquilo. O ego domina ele, por isso que ele agiu de forma inconsciente com você. Mas você perdoando ele, você está se libertando. Você está fazendo com que você não viva mais aquelas situações na sua vida. Você está deixando isso lá no passado. E está te trazendo uma consciência nesse momento para que você nunca mais entre numa situação como essa e permita que alguém faça isso com você de novo. E da mesma forma se perdoar. Se perdoar porque você permitiu que ele fizesse aquilo com você, ou que você fizesse algo com o outro. Porque talvez você era criança e não tinha consciência, ou você era um adulto preso nessa matrix inconsciente, na inconsciência do seu ego. E essa inconsciência fez com que você permitisse que alguém te prejudicasse, ou que você fizesse algo ruim para o outro. Então se perdoe e se liberte de tudo isso, porque o perdão vai fazer com que você crie uma consciência e não repita mais isso na sua vida. Agora é a hora de falar com o seu coração, é a hora de falar com emoção.
para quebrar de vez esses padrões energéticos. Deixa claro para o Criador, para o Mestre que está te acompanhando, que você não quer mais essas atitudes negativas egocêntricas em sua consciência. Peça inspiração, peça poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las desse dia em diante. Começa a sentir um alívio chegando em você. Começam a sentir a paz que vem desse perdão e desse rompimento. E deixa essa paz, esse alívio começar a dominar o seu corpo. Deixe esse seu velho eu ir embora e sinta essa paz e esse alívio. A aceitação de que tudo foi como foi, que agora é um novo você, pronto para criar com uma nova consciência. Agora é a hora de deixar esse papel de lado. E agora coloca o papel com as emoções positivas no seu peito e pense em todos esses sentimentos que vocês colocaram no papel positivo. Pode ler se você não lembra deles. Mas leia e procure integrar tudo isso em vocês. Seus guias, seu anjo da guarda, seus protetores, seu mestre continuam aí do teu lado. E agora eles estão emanando para você todas essas energias para você integrar no seu coração. Deixe integrar. Deixe entrar pelo seu coração e expandir por todo o seu corpo.
Começa a ver um novo ser renascendo. E sinta-se merecedor de ter tudo isso, de sentir essas emoções positivas. Sinta-se merecedora de todos esses sentimentos que estão vindo e brotando dentro de você. Agora deixa esse novo eu desabrochar e começa a visualizar tua nova vida, tuas novas atitudes, teu novo ser, teu novo caminhar, tua nova saúde, esse ser alegre, feliz, pleno, próspero, que pode criar a vida que você sempre quis e que você sempre sonhou.
Esse ser é quem você é. É o ser que você nasceu para se manifestar. E agora ele é livre. Deixa ele viver. Agora, com merecimento e gratidão por tudo que você é, por tudo que você vai conquistar, por quem você vai ser. Sinta esse sentimento de merecimento, esse sentimento de gratidão e entrega para o fluxo divino com a plena certeza que esse seu novo ser integrou em você, que você vai manifestar tudo aquilo que você veio fazer no mundo. Sinta-se grato por tudo isso. Grato, grata. E com esse sentimento de merecimento e gratidão, vamos aos poucos voltando. Vai integrando tudo isso dentro de você e vai voltando para a sua consciência. E assim que estiver pronto, pode ir abrindo os olhos. Ok. Voltou, Di? Voltei. A Marleninha eu vi que voltou. Eu fui deitar. Então, a gente tem 4 minutinhos. Marleninha, você que fez pela primeira vez, o que você sentiu? Confesso que ainda é uma coisa nova, não tenho muita Percepção ainda. Muita percepção mesmo. Assim, é uma forma de pensar que isso pode ser possível. Sim, mas eu ainda não tenho aquele sentimento né? Sim. Mas é uma experiência interessante. Ai, uma leveza, uma paz. Nossa, até choro, emociono. Que bom, que bom. Muita tranquilidade e coisas boas chegando. Então, agora, assim, para a gente poder encerrar, né? Assim, esse é um exercício. Claro, eu fui falando algumas coisas a mais que não está nas cartas, que faz parte do exercício quando a gente faz mais na profundidade. Mas se você fizer exatamente esse exercício, entrando, aquietando a mente, colocando as emoções negativas, entregando ela para os seus cuidadores, entregando primeiro em consciência, se perdoando, perdoando os outros e entregando com emoção para quebrar todos esses elos, fazendo isso diariamente durante um período de tempo, vocês vão perceber gradativamente essas emoções diminuindo no teu dia a dia. E depois disso, você pode fazer abrindo o olho e começando de novo, ou pode fazer mesmo de olho fechado, já entrando depois na energia positiva, que é para transmutar e começar a entrar esse novo eu. Gradativamente vocês vão perceber uma evolução, uma melhora, uma mudança de status. É um processo que depende muito da sua crença e da sua fé. Ele pode ser curto ou pode ser mais longo. Eu confesso que para mim foi mais longo, porque eu sou muito racional. Então eu precisei entrar num processo de entrega de verdade, uma entrega profunda. Eu sou muito controlada. Muito controlada para liberar assim, é muito difícil.
O controle já é outra coisa do ego. Quem quer controlar é o nosso ego. Então o controle é uma coisa que a gente precisa libertar. Então é começar a controlar, colocar o controle ali também. Que eu solte esse controle, que eu me entregue. Então coloca o controle também entre as coisas que você precisa soltar. Que o controle faz parte do apego, de querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Tá? Então, e aí procurando fazer isso, integrando as emoções positivas, no começo eu sempre lia o trecho das cartas para entender direitinho o exercício e fazer. Mas a essência dele é esse. É em se entregar para as emoções negativas e soltar. E na sequência você já entrar com os sentimentos positivos. Eu fazia tipo 5 minutinhos para um, 5 minutinhos para outro. Quando eu tinha mais tempo eu fazia meio que controlando o tempo, assim. Eu tinha 15 minutos, eu fazia esses 15 minutos. Eu tinha meia hora para fazer, eu fazia um pouco mais. Mas é procurar entregar e não precisa de música nenhuma. Aquieta os pensamentos e faz um silêncio mesmo. Aqui eu pus a música que é para não ficar um silêncio entre nós três aqui, né? E pra gente conduzir a música ajuda bastante. Mas quando eu faço sozinho, eu faço no silêncio. Que é para poder estar integrando tudo isso. Então a mensagem está chegando aqui, o cronômetro está. Agora que eu entendi que é um cronômetro que fica nos segundos aqui. Tá acabando. 30 segundos. Tá. Gente, obrigado por hoje. Obrigada. Aqui. Semana que vem a gente está de noite. volta. A gente coloca os avisos lá no grupo. Valeu!